Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal do 7º ano e agora eu vou apresentar para vocês o método e os passos que vocês devem dar para serem aprovados na residência desde o começo do internato. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Rezende, eu sou um dos fundadores do 7º ano e do 7º ano residência e nós temos duas mentorias para você que quer ser aprovado na residência. Uma mentoria para quem não está no ano de prova e uma mentoria para quem está no ano de prova. E independente de você entrar na nossa mentoria ou não, eu quero entregar o ouro para vocês aqui nessa aula. Tá? Então eu vou falar em como vocês devem se preparar para a residência médica desde o começo do internato, independente de vocês quererem o nosso acompanhamento ou não. Tá? Então o objetivo aqui dessa aula é esse. Então, se você não está inscrito aqui no canal ainda, já se inscreve, já deixa o seu comentário se você gostar da aula, tá bom? E se você gostar, ajuda a gente curtindo também essa aula. Beleza? Vamos lá ao que interessa. A maioria dos alunos, eles têm... Já dei essa aula em algumas universidades que me convidaram para falar um pouquinho para eles e eu resolvi deixar aqui gratuito para vocês, né? E uma das principais perguntas que vem nas aulas é: qual especialidade que eu faço? Vale a pena fazer pós-graduação ou é melhor fazer residência médica? Qual cursinho que eu vou fazer, né? Vale a pena eu realmente me dedicar para eu passar na residência médica? E agora está surgindo as perguntas da inteligência artificial, né? Lucas, como é que vai ser esse futuro aí da medicina com inteligência artificial? Como que vai ser, né? Como é que vão ser algumas especialidades, tá? Então, pessoal, qual que é a minha opinião aqui dessas perguntas que podem ser perguntas de vocês, né? Então, a especialidade, não existe especialidade boa e ruim. O que existe é especialidade boa e ruim para você, né? Para você especificamente. É isso que importa, tá? Eu preciso saber se você tolera a parte ruim dessa especialidade, né? Esse que é o grande lance, é você alinhar um pouco a sua expectativa e realidade. E aí você fala: não, Lucas, o que eu quero é ganhar mais de 100 mil por mês, trabalhar de segunda a sexta, às vezes de segunda a quinta, não quero nenhum paciente me ligando, quero uma formação rápida, não quero tratar complicação e quero ter o meu consultório para bloquear minha agenda sempre que eu precisar e não quero nenhum paciente me ligando quando eu estiver com minha família e quero cuidar dos meus filhos, almoçar todo dia em casa, ir na academia, acordar 8 da manhã, dormir 20 horas, fazer meu devocional. Ou seja, você quer tudo, né? E não dá para ter tudo. Infelizmente, alguma coisa você vai ter que abrir mão. Senão aí vem a frustração, né? Vem o desalinhamento com a expectativa e realidade. Então, a melhor especialidade para você é aquela que você tolera a parte ruim dela. E esse é o caminho que vocês têm que seguir para escolher a especialidade de vocês, tá? E aí vem agora um pouco da dúvida, né, entre pós-graduação e residência médica, né? É a dúvida de todo mundo. Vale a pena eu fazer residência hoje com tanta pós-graduação? E assim, pessoal, a realidade é que a residência médica é a melhor formação médica que existe, tá? Só que para muitas pessoas realmente não é uma opção, né? E o que eu estou falando aqui não é que é a melhor opção, não é que é a opção mais confortável, que não tem opção, né? Então, a resposta é que é possível você ser um bom médico com pós-graduação e com residência? Óbvio que é, né? Nenhum médico que fez pós-graduação está fadado ao fracasso. Isso não existe. A questão é, existe digamos assim, um preço a ser pago, né? Existe um preço a ser pago, um preço. Esse preço, ele pode ser pago antes ou depois, né? O preço de antes pode ser melhor para uns, o preço de depois pode ser melhor para outros, né? Então, quando você faz uma pós-graduação, você tem uma facilidade na entrada, né? Você vai lá, se matricula e pronto.
Só que depois você vai ter que se dedicar muito mais, vai ter que ter muito mais disciplina para você conseguir aprender o que você realmente precisa aprender, né? Porque a depender da pós-graduação, você não vai ter um acompanhamento, né? Já na residência, você vai pagar um preço alto antes, mas você vai estar um pouco mais seguro do ponto de vista de formação técnica, tá? Então, a realidade é que se você pode, e a maioria de vocês podem, busque ser aprovados numa boa residência, tá? Busque. Cursinho. A realidade, pessoal, é que a maioria hoje dos grandes grupos educacionais, eles entregam aquilo que eles prometem, né? Então não vai ser estou no cursinho A, B ou C que vai me fazer passar. O que vai fazer eu passar é justamente eu conseguir estudar nesse ano que é tão importante. Tá? É isso que vai fazer com que eu seja aprovado na residência. Eu conseguir montar um bom cronograma, eu conseguir aprender o conteúdo, eu conseguir aprender a fazer a prova. Isso que faz a diferença, tá? E sim, vale a pena, tá? Depois que você é especialista, você ganha mais, você trabalha menos e você trabalha com mais qualidade. Resumindo, sua vida melhora muito, tá? E a inteligência artificial, pessoal, assim, a realidade é que a inteligência artificial vai mudar completamente, já está mudando a forma que a gente trabalha, tá? Alguns postos vão ser menos necessários, né? Outros serão criados. Então, tem muito medo da radiologia, né? Muito fala, não, será que a radiologia vai ser impactada? Ninguém sabe. Mas a realidade é que hoje os Estados Unidos, que sempre está aí 5, 10 anos na nossa frente, eles estão precisando de radiologista, né? Estão precisando de radiologista. Então, eles estão facilitando a entrada, porque a demanda está tão grande, mesmo com a inteligência artificial, né? A minha opinião é que a inteligência artificial será uma ferramenta que todos nós teremos que usar, né? E que os médicos serão substituídos, na verdade, por médicos que usam inteligência artificial. Então, eu não tenho nenhum tipo de medo ou receio, acho que vai ser algo que vai vir para somar e que vai impactar muito as especialidades clínicas, no meu ponto de vista, porque a parte de diagnóstico diferencial, de raciocínio clínico, de hipótese diagnóstica, será muito bem executada por essa máquina, né? E vai caber um bom clínico conseguir utilizar essa ferramenta, tá? Então, resumindo aqui um pouco das principais angústias que vocês que estão prestes a entrar no internato ou que vão entrar no internato em breve ou que já estão no internato vão experimentar, tá? A residência médica, né? Eu costumo dizer que é o ponto de inflexão na carreira de todo mundo. Por que que é o ponto de inflexão? Né? Por que que eu digo isso? Porque é a ação pontual única que vai trazer o maior retorno, tá? Não tem nada que você faça na sua carreira médica, não tem uma liga, não tem um concurso, não tem uma pesquisa, não tem um doutorado, não tem nada que você faça que mude completamente a sua vida da forma que a residência médica muda, né? Pode não ser o que te traga mais dinheiro, mas o que vai fazer você ter a maior virada de chave e mudar completamente a sua vida é a residência médica, tá? Então, a residência é o grande ponto de inflexão e a vida que você quer está sim na residência que você não passou, né? Mas você não passou ainda, porque com o nosso acompanhamento, com o nosso método que você vai aprender aqui nessa aula, caso você opte por não estar conosco, você vai conseguir ter o melhor estudo, a melhor forma de preparação para conseguir se aprovar na sua residência. Esse gráfico aqui, a maioria de vocês já devem estar cansado de ver, né? Que é a realidade da projeção de médicos, né? Então, aqui agora nós estamos numa fase de 560, 600 mil médicos, e daqui a 10 anos a gente vai estar com mais de 1 milhão de médicos. E isso aqui não é para aterrorizar ninguém, não, porque isso aqui é só a realidade. E qual que é o problema? É que as vagas de residência não estão crescendo assim, né? Elas estão aqui assim, ó.
E quando a gente tem mais gente para as mesmas vagas, a concorrência vai tender a aumentar, né? Vai ficar cada vez mais competitivo. E quem não tiver a preparação mais adequada, infelizmente, vai sair atrás, né? Não vai conseguir competir. Então, é fundamental que você saiba exatamente o que você tem que fazer no seu quinto ano e no seu ano de prova para você conseguir ser aprovado, que não é a mesma coisa, tá? Então, qual que é a nossa realidade hoje? O que é que eu vejo? O que é que os alunos trazem para mim, né? É que o aluno ele não aproveita o internato, né? Não é aprovado na residência e no ENAMED, né? Por que que isso acontece? Porque não sabe como estudar, gasta milhares de reais em cursinhos preparatórios desde o quinto ano que não é condizente com a realidade do internato, muitas vezes, né? Não aprendem medicina real beira-leito porque ficam com peso na consciência, querem chegar em casa logo para ficar cumprindo cronograma de cursinho, fazem um internato mal feito e aí acontece o pior dos mundos, né? Não passam na residência e saem médicos despreparados. Isso é o que eu não quero para vocês aqui, tá? Isso é o que nós vamos resolver aqui hoje com essa apresentação, tá? Então, um bom internato, a primeira coisa que a gente precisa entender é que um bom internato, ele é fundamental para a aprovação na residência, né? Eu digo assim, né? Na prova de residência médica, cai medicina. E você aprende medicina no seu internato. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar, que você não tem que assistir aula, que você não tem que fazer questão, que você tem que dormir 24, passar 24 horas por dia no hospital. Não é isso. Mas por que que um bom internato é fundamental? Porque tem alguns motivos, tá? O primeiro é o seguinte: para a gente consolidar um conteúdo, a gente precisa colocar um pouco de emoção, né? Precisa ativar nosso sistema límbico para a gente conseguir colocar isso. E não tem nada que traga mais emoções como felicidade quando você está passando um caso clínico e você acerta o diagnóstico, tristeza quando você erra, vergonha quando você erra na frente de todo mundo, raiva quando você esqueceu alguma coisa. Então, esse dia a dia, quando você alia aos estudos, a um bom cronograma, esse dia a dia, ele é fundamental para você consolidar alguns temas que vão cair na sua prova de residência. O segundo ponto é que muitas provas hoje, elas exigem um bom senso, né? Às vezes você tem lá 5 alternativas A, B, C, D, E. E tem duas que são potencialmente certas às vezes. E aí gera essa coisa de recurso, né? Mas tem uma que é mais certa, faz mais sentido, tem um bom senso melhor. E isso você adquire sendo um bom médico. E você será um bom médico, óbvio, estudando, né, assistindo aula, mas se você tiver no seu internato. Então, diversas questões você vai garantir com a prática do dia a dia, com uma experiência, com um bom senso que você adquiriu no seu internato. Então, também não adianta você querer seguir o mesmo método do quinto ano e do ano de prova. Por quê? Porque no quinto ano não é o momento de você ter aquele estudo detalhado, né? Não é o momento de você ter aquele estudo com revisão com 7, com 15, com 30 dias, com prova na íntegra, com caderno de erros, com lista de conceitos. Não é o momento. Esse é o momento de você adquirir a base, de você aprender as principais doenças da ginecologia, você entender como que faz o diagnóstico dessas principais doenças, como que você trata esse paciente no consultório, qual a indicação de cada exame para esse paciente, como que é o tratamento. Você entrar no centro cirúrgico, você participar da cirurgia, ver uma técnica, você aprender a calçar uma luva, você colher a sua gasometria, você pegar um acesso, entubar. Então, no quinto ano, o seu foco tem que ser isso. Então, você no quinto ano vai utilizar aulas, questões e flashcards em um ritmo que te permita ser o melhor interno possível.
Já no sexto ano é o seu ano de prova. Então, esse ano, o foco é a prova. Né? Como eu falei para vocês, a residência é o mais importante. Então, tudo bem que você pode abrir mão um pouco do seu internato. Você não pode ser um programão, né? Você não pode chegar atrasado, você não pode deixar de cumprir suas obrigações, sobrecarregar os colegas. Mas o seu foco principal, ele vai estar no seu cronograma de ano de preparação. Tá? Então, é muito importante vocês diferenciarem isso. E veja, eu não estou dizendo que no quinto ano vocês vão estudar só o que vocês estão vendo de caso clínico. Não, essa não é a forma certa de estudar. Não é para estudar apenas os casos que você está vendo na sua enfermaria. Por quê? Porque você fica à mercê do acaso. Né? Se tiver um paciente com lúpus, você vai ver lúpus. Se você vai estudar, se tiver um paciente com insuficiência cardíaca, você vai estudar. Mas a parte de hepatologia, de pneumologia, você não vai ver nada. Né? Então, você precisa ter um bom cronograma no quinto ano e no sexto ano, mas são cronogramas diferentes. Então, quais são os principais erros do interno? Tá? E aqui presta muita atenção nesse slide, tá, pessoal? Isso aqui é o mais importante que vocês não podem cometer. Tá? Então, a primeira coisa é ter um estudo que não é conciliável com o seu internato. Então, assistir aulas de ginecologia no rodízio de pediatria não é o correto. Né? Você precisa, no estágio de pediatria, ter um cronograma de pediatria. Você precisa, no estágio de cirurgia, ter um cronograma de cirurgia. Tá? Outro erro, estudar apenas o caso que está vendo na enfermaria. Acabei de falar. Né? Você tem que ter um planejamento, tá? Eu tenho 10 semanas de clínica médica. Tá? Então, na semana 1 eu vou estudar doença hepática crônica, na semana 2 eu vou estudar insuficiência cardíaca, na semana 3 eu vou estudar infarto, na semana 4 eu vou estudar AVC, na semana 5 eu vou estudar insuficiência renal aguda e crônica, na semana 7 eu vou estudar terapia intensiva, na semana 8 eu vou estudar asma e DPLC. Então, tem que, independente do que você está vendo, certo? Outro erro, querer estudar igual no quinto ano no ano de prova, né? É praticamente impossível você ter esse ritmo profissional por 2 anos, né? Tem inúmeros colegas, inúmeros alunos que eu vejo que começam o quinto ano super motivado, quando chega no sexto quebra no começo e no meio do ano e desiste, né? No quinto ano é fundamental construir as bases, né? E ter tempo livre para ter saúde mental, né, conseguir abdicar de alguns prazeres no ano de prova e principalmente na reta final. Se eu fico 2 anos martelando sua cabeça com um ano extremamente desconfortável, é impossível. Tá? E outro erro é não ter um plano claro, né? Um plano claro de estudo e planejamento de 2 anos. Né? Às vezes assina cursinho e aulas por 2 anos, não tem um acompanhamento, não tem um planejamento e fica só jogando dinheiro fora. Né? Passa a estudar apenas os casos que você vê na sua enfermaria, né? Vem aqui para o erro tal, porque você não consegue conciliar, né? Você não consegue conciliar essas aulas com o seu internato, não tem um plano, aí começa a querer fazer revisão, vira uma bola de neve e não consegue fazer nada, tá? Tá, Lucas, eu entendi que eles são os principais erros, mas o que eu tenho que fazer? Então vamos colocar aqui, antes disso eu quero mostrar a história natural do interno, né? Então, ele começa no 7º, 8º semestre, ele começa super empolgado. Né? Vou estudar pra caramba, vou assinar aqui 2 anos de cursinho logo, vou me comprometer. E aí, assina às vezes 2 ou mais anos de cursinho. Né? Então, a empolgação aqui do começo. Aí, ele até consegue cumprir algumas coisas no começo, mas vai virando uma bola de neve e ele não consegue mais conciliar o estudo com o internato. Né? Não consegue conciliar o estudo, ele planeja revisões impossíveis de serem executadas, o cronograma atrasa, vira uma bola de neve, ele não aproveita o internato, vai sair um médico ruim, e aí ele larga de mão e perde a melhor oportunidade, que não volta, né? Essa janela de oportunidade de você aprender junto com o preceptor no seu internato, ela não volta. Você consegue recuperar de outras formas, mas dessa forma você não consegue, tá? Então, eu não quero que vocês que estão nessa aula sigam isso aqui, tá? Não quero, né? A realidade de vocês será outra. Então, o jeito certo da gente estudar e ser aprovado na residência, tá? No quinto ano,
dose certa. Eu tenho que estudar em clínica da forma correta, meu rodízio de cirurgia é muito puxado, eu tenho que ter uma dose correta. De acordo com o internato, não adianta eu querer estudar GO no rodízio de cirurgia. Eu preciso montar a minha base para o meu 6º ano. Eu preciso utilizar aulas, questões e flashcards de forma inteligente para eu conseguir ter o melhor aproveitamento possível, né? Eu preciso de um cronograma bem feito, factível, né? Se tem internato que tem rodízio de emergência, que tem rodízio de UTI, que tem rodízio de saúde mental, que tem rodízio de saúde da família, eu preciso montar um cronograma de estudo para esses rodízios específicos. Tem internato que tem no 5º ano só tem GO e não tem clínica. Como é que você vai estudar nesses momentos? Né? Então, precisa ter um acompanhamento e um cronograma muito bem feito. E aliar a prática do dia a dia aqui no hospital. Eu botei aqui a representação do sistema límbico, porque é quando a gente consegue consolidar melhor esse conteúdo. Tá? Então, no 6º ano já é diferente, né? A gente precisa de um ritmo ascendente, a gente vai estudar todos os assuntos, vai ser um volume ascendente, né, crescente, muito maior do que aqui no 5º ano. A gente vai fazer treinamento de prova, a gente vai fazer um cronograma também bem feito para esse ano, vamos fazer caderno de erros, lista de conceitos e vamos utilizar vários tipos de questões, né? A gente vai utilizar questões de aprendizagem, questões de revisão, prova na íntegra. Então, existe uma forma diferente de você se organizar, tá? Então, resumindo, no 5º ano, você vai montar um cronograma factível para cada rodízio do seu internato. Tá, meu rodízio de pediatria são 7 semanas. Então, eu vou estudar na semana 1 aleitamento e neonato, na semana 2 eu vou estudar IVAs, na semana 3 eu vou estudar crescimento e desenvolvimento. Então, vai ter que estar tudo ali separadinho, tá? Eu vou fazer tantas questões, tantos flashcards. Você consegue organizar isso sozinho. Eu fiz isso sozinho no meu, né? Foi isso no meu 5º ano que me ajudou a ser aprovado na residência direto no 6º. Né? Eu não fiz cursinho no 5º. Né? E, na verdade, o meu cursinho ele só começou no meio do 6º. Tá? Então, é essa a forma correta. Eu vou mostrar agora para vocês a nossa metodologia aqui no 7º ano. Tá? Então, no 7º ano, a gente acredita que a forma de você se preparar é realmente em 2 anos, tá? Mas não é da mesma forma. No 5º ano, você fará mentoria e internato. Nessa mentoria, a gente monta um cronograma para você, de acordo com o seu internato. Então, você vai colocar, meu rodízio de clínica tem 7 semanas. A gente monta um cronograma para você, com aulas, questões e flashcards, tudo dentro da plataforma, e você não precisa se preocupar com nada. Além disso, você vai ter reuniões individuais com o mentor, né? No começo de cada rodízio, o mentor ele vai sentar com você e vai organizar, começa esse rodízio, meu rodízio é puxado. Não, meu rodízio é de boa, tá? Então vamos colocar essa carga aqui. Chegue cedo, no rodízio de cirurgia, olha o dreno do paciente, olha como é que tá a ferida operatória. A gente vai, aqui na mentoria internato, te preparar para a prova de residência e te ajudar a ser um excelente interno. No seu ano de prova, aí a gente vai para o 7º ano residência, que aqui é um acompanhamento intensivo, full, um cronograma preparado detalhadamente para o seu ano de prova. Tá? E agora eu vou mostrar para vocês o que é que a gente faz, certo? Para vocês conseguirem conhecer, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês por dentro como que é a mentoria internato, a nossa plataforma, para você conseguir ver como que nós adequamos a essa metodologia, que realmente é difícil, mas é possível ser feito sozinho, e a gente traz isso com tecnologia, com inteligência artificial, para montar o cronograma de vocês. Bom, pessoal, essa é a tela inicial da mentoria internato. Tá? Então, eu vou mostrar agora essas funcionalidades que a gente adequa à melhor forma de estudar no internato com a nossa plataforma. Tá? Então, vamos começar pelo calendário inteligente. Clicamos aqui no calendário inteligente. O meu calendário está vazio, né? Porque eu não iniciei nenhum rodízio. Então, eu vou iniciar aqui, por exemplo, o rodízio de pediatria. Digamos que meu rodízio de pediatria ele tem 7 semanas, tá?
Então, ele vai iniciar, por exemplo, no dia 18 com 7 semanas, tá? Então, ele vai montar aqui, veja, um cronograma para mim, certo? Com 22 trilhas, mostrando tudo que eu vou fazer, tá? Então, eu consigo olhar aqui, conferir, foi preenchido corretamente, gero os conteúdos, e aí ele vai preparar o meu calendário individual de acordo com o que eu programei, tá? Então, eu coloquei para começar na semana que vem, né? Então, a partir da semana... Isso aqui são coisas passadas. Deixa eu pegar aqui mais para frente, coisas que nós programamos. Então, a partir da semana que vem, eu vou entrar aqui na semana 33 e eu consigo ver tudo que tem programado aqui na semana 33. Então, eu tenho aqui na sexta-feira flashcard de crescimento e desenvolvimento, tenho questões de crescimento e desenvolvimento, tenho uma aula, né? Tenho aqui tudo programado para vocês e todas essas questões e flashcards não são feitas de forma aleatória, tá? Foram escolhidas a dedo pelo nosso time de mentor, certo? Foi tudo escolhido a dedo por eles. Se você quiser ver todas as semanas, tem por aqui todas as semanas do ano programadas, já com várias coisas que eu programei aí ao longo do tempo, tá? Caso eu queira ver aqui o meu calendário de novo, eu consigo visualizar, consigo ver a visualização mensal ou semanal, e eu consigo adicionar tarefas, né? Consigo dizer aqui, quero, sei lá, tem um dentista, você pode colocar no seu cronograma, tá? E colocar tudo certinho aqui na plataforma. E você consegue ver também trilhas pendentes que você tem dentro daquela matéria, né? Por exemplo, que você não incluiu por conta do número de semanas, você pode acrescentar. E aí eu quero fazer esse tema aqui específico no dia 15. Preenchi e aí vai. Eu não consigo. Dia 16, preenchi corretamente e eu distribuo esse conteúdo na plataforma, tá? Mostrar outras funcionalidades que a gente tem, né? Então a gente tem um dashboard que você consegue acompanhar todos o seu desempenho, né? Todas as trilhas, todo o banco de questões, tudo certinho, todas as áreas da medicina, tá? A gente consegue ver aqui tudo de cirurgia, então temos 49 aulas de cirurgia, 700 flashcards, 200, quase 3.000 questões, né? Clínica médica, tudo separado aqui certinho para vocês de cada área. Consigo acessar as trilhas, acessando a trilha de clínica, por exemplo. Consigo ver aqui pneumologia, cardiologia, nefro. Posso entrar direto numa trilha, caso eu não queira seguir, e assistir aulas, flashcards, questões, tá? E aqui do lado eu tenho todas as matérias separadas. Reumato. Clico aqui e consigo consultar tudo que eu tenho de reumato, por exemplo, artrites. Então aqui vocês vão ter tudo o que vocês precisam, tanto as aulas como as questões, como os flashcards, tá? E vocês vão conseguir, além disso, agendar reuniões individuais com os seus mentores, tá? Então vou mostrar aqui na plataforma como que vocês fazem esse agendamento. Então, agendar a mentoria, aqui no canto direito, agendar uma reunião, tá? Eu ainda tenho aqui todos os horários que tem disponíveis para eu fazer uma mentoria com o meu mentor, para ele me orientar, tá? Então aqui eu clico e agendo a reunião e faço a reunião de 19 a 19h30 com o meu mentor, certo? Além disso, eu tenho aqui vídeos explicativos para vocês conseguirem consultar tudo que a gente tem na mentoria. Temos banco de questões, caso vocês queiram fazer questões, né? Pode criar aqui uma lista certinho, escolher qual que é a ginecologia que você quer. Quero ginecologia, pode escolher todos os temas ou algum só. Pode mudar aqui o ano, eu quero questão de 2025 e 2024. Selecionar aqui as instituições que vocês queiram, tá? Banco de questão com mais de 40.000 questões comentadas, certo? Tem aqui o calendário de tarefas, vocês podem ver tudo que foi planejado para vocês. Flashcards, se quiserem fazer separados, também tem todos aqui. Pode criar listas de flashcards, né? Então tem aqui acessar trilhas, certinho. As aulas estão aqui separadas, todas para vocês assistirem. Temos aqui nossas sugestões de estudo e os clubes, né? Que são locais em que vocês podem tirar dúvidas com os professores e os professores vão compartilhando também coisas com vocês de atualizações
que vão surgindo, tá? Então, aqui um comentário de uma questão, por exemplo, que a nossa mentora passou para os alunos. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar mensagem para a gente aqui no 7º ano que a gente responde, tá? E agora vamos voltar para falar um pouquinho do ano de prova. Bom, agora você viu como que nós fazemos no 5º ano, tá? E agora eu vou mostrar para vocês qual que é o método correto do ano de prova, certo? Então, no ano de prova, a gente precisa também estudar certo. A gente precisa, para estudar certo, de duas coisas. Nós precisamos aprender o conteúdo e aprender a fazer a prova específica, né? Não adianta você querer estudar tudo sem treinar a fazer a prova. Porque se você não treinar a fazer prova desde o começo e aprender a chutar a questão, a pegar traquejo de prova, não adianta, né? Precisa das duas coisas. Precisa de um cronograma intenso, bem feito e fazer a prova corretamente. O nosso método aqui, ele é um método que ele une aulas, divididas essas aulas em semanas ao longo do ano, tá? E a partir dessa divisão de aulas e semanas, a gente estabelece uma meta de questões para você fazer ali naquela semana, né? Então você vai começar aí com as 400 questões por semana e a gente vai subindo até chegar em setembro com um volume ideal de 700 questões por semana, tá? Nós na plataforma utilizamos 5 tipos de questões, que foi aquilo que eu falei que era um dos principais erros, né? Que era você fazer questões de qualquer jeito. Então, a gente tem as questões de aprendizagem, né? Que a gente orienta que vocês façam imediatamente após assistir a aula, com prazo máximo aí de 48 horas, tá? Temos as questões de revisão, que utilizamos na maioria das vezes um protocolo de 7, 15 e 30 dias, e a quantidade de questões varia aí de acordo com o tema, o tamanho do tema ou o tamanho da aula que você está fazendo, tá? Provas na íntegra, tá? Então tem que fazer desde o começo do ano, tem que ter uma estratégia correta de fazer essa prova, uma estratégia correta de corrigir essa prova. Não pode corrigir só vendo lá quanto tirou em pronto. Tem que aprofundar nas questões que já estudou e errou. Tem que aprofundar detalhadamente em todos os temas que você identifica que são temas críticos individualmente para você, tá? Questões inéditas, tá? São questões que nós utilizamos na nossa plataforma, feitas por professores, muitas vezes, de dentro do Hospital das Clínicas, tá? Então, essas questões inéditas são questões autorais e que vocês vão conseguir se expor a questões que são bem semelhantes ao padrão da prova e que nem todo mundo tem acesso, né? Porque a realidade é que as provas na íntegra todo mundo tem acesso, mas a gente ter questões direcionadas para a instituição que você quer, principalmente no caso da USP São Paulo, que a gente tem bastante na nossa plataforma. Então, a gente consegue te ajudar aí com umas 4, 5 questõezinhas que com certeza vai te ajudar bastante no seu ano de prova e na sua preparação. E questões gerais, que são as questões que eu costumo dizer que são coringas, né, que a gente utiliza para bater a meta, para a gente se expor ao tema de uma forma reversa. Então, às vezes, por exemplo, você vai responder uma questão de câncer de pulmão. Você vai perguntar a metástase. Você não sabe qual que é a principal metástase. Você vai errar provavelmente essa questão. No dia da aula de câncer de pulmão, você vai lembrar, putz, teve uma questão que eu já errei. E aí isso ajuda você a consolidar mais aquele conteúdo, tá? Então, montar um bom cronograma é fundamental, tá? E um bom cronograma ele é montado detalhando exatamente tudo que você vai fazer em cada dia da semana, tá? Então, na nossa plataforma, ela monta tudo para você e ainda colocamos aqui a sua meta semanal de questões e você consegue acompanhar como é que está o seu desempenho dessas questões. Caso você opte por fazer sozinho, tem que colocar certinho tudo que vai fazer na segunda, tudo que vai fazer na terça, na quarta, na quinta e assim por diante, tá? Além disso, é muito importante que você divida a quantidade de aulas e as aulas que você vai assistir em cada semana. Então, por exemplo,
trouxe aqui esse modelo de cronograma. Então, na semana 1, tá? Esse aluno vai assistir doença da gestação, vai fazer as questões de abdômen agudo, vai fazer síndromes respiratórias, tá? E de neonato. Então, tá aqui tudo dividido certinho que ele vai fazer na semana 1, na semana 2, na semana 3, tá? E aqui ele vai ticando tudo que ele já iniciou para fazer nesse controle, tá? Então, um bom cronograma executável, organizado, para você não se preocupar com nada, é fundamental. Por fim, métricas, tá? Nós precisamos medir tudo o que vocês fazem. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um vídeo. Eu consigo aqui na plataforma filtrar cada tipo de questão, tá? Que você está fazendo, D0, D7, D30. Aqui eu coloquei D30, ordenei por semana. E aí tô vendo aqui, né? Ó, tirou 80, mais de 80%, tá verdinho, mais de 80%. Nesse assunto aqui específico, pneumointensivismo, teve um desempenho ruim. Tá, vamos ver como é que foi esse pneumointensivismo, tá? Fez aqui uma revisão extra. Fez uma revisão extra de pneumointensivismo. Tá? O D30 não foi tão bom, o D15 não foi. Então a gente acompanha e mede tudo que vocês estão fazendo para a gente traçar estratégias específicas para cada um de vocês. Então esse aluno, por exemplo, ele tinha uma dificuldade em pneumointensivismo, né? Ele não foi bem na maioria no D0, não foi bem no D15, não foi bem no D30, teve que fazer uma revisão extra para esse tema e ainda assim não atingiu a meta, a gente fez mais uma revisão. Então eu consigo aqui, quando eu meço o que você está fazendo, eu consigo direcionar corretamente o que você tem que fazer em cada uma das matérias, tá? Fazemos análise de prova também, tá? De todas as provas que vocês fazem detalhadamente. Então, selecionei aqui, por exemplo, uma prova desse aluno, né, do HCPA, consigo ver o aproveitamento dele nos assuntos estudados, o aproveitamento nos não estudados, consigo ver cada questão que ele errou, qual foi o tema, caso ele queira voltar e consultar. Além disso, eu consigo verificar quais foram as quantidades de questões fáceis, médias e difíceis que ele errou em cada prova. Tá? Então é muito importante você fazer essa análise crítica das provas que você faz ao longo do ano. Tá? Por fim, né, quase chegando ao fim, são 3 pontos que nós fazemos aqui no ano de prova, né? O primeiro é o caderno de erros. O que é isso? A gente contabiliza os erros que você tem nas questões que você faz de prova geral e a gente contabiliza os assuntos que você já estudou. Então, se você está errando muita questão de uroginecologia e você não estudou, tudo bem, não vai para o caderno de erros. Mas se você está errando muita questão de abdômen agudo e foi uma coisa que você já estudou, aqui eu tenho um ponto para ver, certo? E aí, esse tema, se você está errando muito, eu quantifico isso, né? Eu meço, eu faço uma revisão por erros guiada. Porque as revisões no ano de prova, é impossível você revisar tudo no ano inteiro, né? Não é factível de você fazer isso. Então, o correto é você identificar os temas que caem em prova e que você especificamente está errando. E é isso que nós fazemos aqui na mentoria, tá? E por fim, baseado nesses erros, a gente cria uma lista com os conceitos que você precisava saber para acertar aquelas questões. Então, por exemplo, eu errei uma questão de TCE. E o conceito que eu precisava saber para acertar aquela questão era que um hematoma epidural, ele é um sangramento de origem arterial de um ramo da artéria meníngea média e que tem uma morfologia biconvexa. Pronto, esse é o conceito. Eu anoto isso, gero uma lista para vocês na plataforma e na véspera da prova você vai consultar essa lista com todos os erros que você teve ao longo do ano. Tá? A gente começa a fazer isso normalmente do meio do ano para frente. Tá? Então, a mentoria que a gente tem do ano de prova, individual também, personalizada, um acompanhamento mais de perto aqui nesse caso, né? Então, a gente faz reuniões quinzenais com todos os alunos e, além disso, tem acompanhamento 24/7 no WhatsApp comigo, com o meu time de coordenação e com o seu mentor, tá? Essa mentoria aqui, ela não é para qualquer um. Por quê? Que a gente exige é para as pessoas que estão dispostas a sacrifício, que querem realmente passar numa boa residência, tá? É um acompanhamento individual, full, focado. A gente hoje tem 3 planos aqui, tá? O primeiro plano é o da mentoria internato, né? Se você não está no ano de prova.
né, que pode ser um plano semestral ou anual. Tá? A gente tem o plano 2, tá, que é para quem está no ano de prova, e esse aqui é um acompanhamento até dezembro anual. Tá? E o plano 3, que é nosso melhor custo-benefício, que é quando a gente fecha um pacote de 2 anos com a mentoria internato e a mentoria residência no ano de prova, certo? Aqui nos comentários do vídeo tem um formuláriozinho para você aplicar e nosso time vai entrar em contato com você para ver qual o melhor plano que se adequa à sua realidade, certo? Então, essa frase eu sempre encerro minhas aulas com ela, né? Que é a qualidade da sua preparação define a qualidade do seu desempenho. Então, para você ter a melhor preparação possível, né? Você precisa ter um estudo profissional, digamos assim, tá? Fico muito agradecido a você que ficou até o final dessa aula. Se você gostou, deixe seu comentário, se inscreva no canal, curta o vídeo. Se você gostou muito, mande para o seu amigo. E se você não gostou, pode mandar para o seu inimigo. Até a próxima!